Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha acabado de voltar a Curitiba depois de quase 10 anos morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na verdade, só tinha voltado mesmo porque a minha mãe não andava bem de saúde. E na condição de filho único, me vi na obrigação de ficar pertinho dela, apesar de ela morar com uma tia minha já há algum tempo. Só que é aquela coisa, né? Não é o mesmo. Filho é filho, assim como mãe é mãe. Eu senti que ela estava precisando de mim e, por conta disso, deixei tudo para trás lá em Campo Grande. Trabalho, amigos, um curso de especialização que eu tinha começado a fazer apenas para cuidar da minha mãe. Sou fotógrafo de profissão, apesar de ter me formado na faculdade em outra área. E como sempre tive muitos conhecidos aqui, não tive dificuldade para encontrar um trabalho numa agência de eventos. Aliás, foi esse detalhe, o fato de eu trabalhar com fotografia desde os tempos da faculdade, que viria a mudar os rumos da minha vida. Eu estava no meu quarto terminando de ajeitar as minhas coisas. Além do que eu havia trazido de Campo Grande, tinha também as coisas que eu havia deixado aqui em Curitiba, quando fui embora. Minha mãe mantinha tudo do jeitinho como eu tinha deixado. Até porque eu continuava a visitá-la todos os anos. Ela dizia que era como se eu ainda estivesse ali, ocupando aquele quarto. Por isso, nunca mexeu em nada. Tinha a sensação de que eu continuava morando com ela. O engraçado é que, apesar de visitá-la com frequência, pelo menos até aquele momento, eu nunca tinha me interessado em dar uma olhada nas coisas que havia deixado encaixotadas sobre o guarda-roupa, até por falta de tempo. O fato é que tão logo desfiz as malas e comecei a me ajeitar, fui dar uma conferida naquelas caixas. Olha, havia de quase tudo ali. Mas o que me fez viajar no tempo foi aquele álbum de fotografias que eu encontrei entre aquelas velharias. Aquilo me fez lembrar de uma época tão gostosa da minha vida. Quando ainda estava na faculdade, eu costumava andar pelas ruas da vizinhança, tirando fotografias da criançada. Tudo, claro, com a permissão dos pais. Naquele tempo, isso era muito comum. Hoje em dia, até pelo perigo, um fotógrafo de profissão assim como eu já não tem tanta liberdade, porque o pessoal logo pensa que pode ser, sei lá, algum tarado, alguma coisa assim. Mas 10 anos atrás, isso era comum. Eu tirava as fotografias, depois montava um álbum e ia oferecê-lo à família. Era desse modo que eu ganhava vida, tirando fotografias de casa em casa. E quando a mãe vê um álbum tirado do seu filho, da sua filha, sabe, é difícil a pessoa resistir. Juro que estranhei encontrar aquele álbum ali, porque na minha cabeça, antes de ter ido embora para Campo Grande, eu havia entregado todas as fotografias tiradas. Puxei da memória, tentando pensar na lembrança, um possível motivo para não ter entregue justamente aquele álbum. Mas não lembrei de absolutamente nada. Uma dessas, quem sabe, a família estivesse viajando? Não sei, talvez. Eram fotos de uma garotinha, uma menina, linda, 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 por sinal. Uma verdadeira boneca. Eu não lembrava o seu nome, mas tinha assim uma vaga lembrança da sua fisionomia. Também, né? Quase 10 anos atrás. Naquela época, ela devia ter uns 8, 9 anos no máximo. Havia uma etiqueta colada na parte inferior do álbum, com o nome da mãe e o endereço. Dona Cândida. Eu lembrava aquele nome. E lembrava também daquele endereço.
Aliás, quanto mais olhava aquelas fotos, quanto mais mergulhava no passado, mais detalhes iam surgindo na minha mente. Fiquei pensando, meu Deus do céu, quanto tempo. Será que elas ainda moram nesse endereço? E por que será que eu não entreguei esse álbum? No meio de tantos, justamente esse. Será que a mãe da menina ficou chateada? Sim, porque qual a mãe que não quer ter uma lembrança do filho quando ele ainda é pequeno? Principalmente se for uma menininha linda como essa. De repente eu podia ir até lá, dar uma conferida. Sei lá, numa dessas elas ainda moram ali. Imagine só o espanto das duas vendo essas fotografias. De qualquer maneira, acho que vão gostar. Tomara que ainda morem naquela casa. Decidi que faria uma surpresa para aquela família. Ia presenteá-las com aquele álbum. Mal sabia eu que aquele meu gesto acabaria transformando por completo a minha vida. Era sábado. Naquela mesma tarde eu já estava batendo palmas na frente da casa da dona Cândida. Bati palmas uma, duas vezes e na terceira a porta se abriu. Por gentileza, a dona Cândida ainda mora nesse endereço? Mora sim. Só um pouquinho que eu já vou chamá-la. A moça falou aquilo e entrou porta dentro, me deixando ali diante do portão, simplesmente encantado. Meu Deus, que moça bonita. O sorriso, o olhar, os cabelos, o jeitinho de falar, tudo. O tom da voz. Olha, fiquei até meio abobalhado. Era linda demais. O estranho foi que notei algo de familiar no jeito dela, como se eu já a conhecesse de algum tempo. De algum lugar, sei lá. Será que... Só podia ser. Eu estava ali perdido nos meus pensamentos quando escutei aquela voz. O senhor estava querendo falar comigo, moço? Olhei na direção da porta e dei de cara com aquela senhora. Ali estava ela, Dona Cândida. Eu me lembrava perfeitamente daquele semblante. Claro que estava mais velha, mas era exatamente o mesmo jeito. No que lhe contei sobre o álbum de fotografias que havia encontrado, ela se abriu num sorriso. Juntou assim as duas mãos e falou: não acredito. Mas isso já faz o quê? Uns 6, 7 anos? Na verdade, 10 anos, Dona Cândida. 10 anos? Meu Deus, o tempo passa depressa mesmo, hein? Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhada. Ela então começou a olhar aquelas fotos e eu não pude deixar de notar que seus olhos ficaram marejados. Deu para ver que ficou emocionada. Bom, também pudera, né? Não demorou muito e ela começou a chamar: Gisele! Ô Gisele! Vem cá um pouquinho, filha. Vem ver só o que o moço trouxe. Quando aquela moça, aquela mesma que tinha vindo me atender, apareceu diante da porta, eu pude então confirmar o que já suspeitava. Claro, só podia ser ela, a garotinha do álbum. Só que agora, não mais uma garotinha. Eram delas aquelas fotografias que eu tinha tirado 10 anos atrás. Quem podia imaginar que ficasse tão linda? Claro, ela já era bonita 10 anos antes. Só que agora, de um pequeno anjo, aquela mulher, aquela menina tinha se transformado numa linda mulher. A mulher que, para minha felicidade, e graças a uma mãozinha do destino, vamos dizer assim, acabei tomando como esposa algum tempo depois. Olha,
É pensando nessas coisas que de vez em quando a gente fica... Meu Deus, como é estranho o destino. Tanta coisa podia ter acontecido e, no entanto, aconteceu justamente de nos apaixonarmos um pelo outro. Quem podia imaginar que isso fosse acontecer? Que eu fosse acabar me casando com uma mulher de quem no passado tinha tirado algumas fotografias e que, por um motivo que até hoje eu não consigo lembrar, esqueci de entregar. Sabe, eu gosto de pensar que talvez não tenha sido por acaso. Prefiro achar que foi tudo uma obra de Deus. Um verdadeiro milagre. Porque se eu tivesse entregado aquele álbum antes de ter ido embora para Campo Grande, como aliás eu fiz com todos os outros, esse reencontro jamais teria acontecido. E, em consequência, não estaríamos juntos agora. Lembra, Gisele? Quando você falou na nossa festa de noivado, ainda bem que você veio trazer aquele álbum, né, Vitor? Já pensou se você tivesse jogado fora? Ou tivesse deixado lá, guardado dentro daquela caixa? Pois eu não gosto nem de pensar uma coisa dessas. Eu não gosto nem de imaginar a possibilidade de não termos nos reencontrado. E de não termos nos apaixonado, de não termos nos casado. E sabe por quê? Porque você já faz parte de tudo que eu sou. Sem exagero nenhum. Isso você sabe porque, meu Deus, quantas vezes eu te repeti, sem você, minha vida seria muito diferente do que é. E diferente para pior. Na verdade, a teu lado, as coisas mais simples se tornam especiais. A nossa lua de mel, por exemplo, naquela pousada lá em Antonina. Lembra? Você quis porque quis tirar uma foto minha em cima daquela pedra. Só que na hora de tirar a foto, você se assustou com aquele cachorro e saiu correndo. Ficamos praticamente o dia todo rindo do que aconteceu. Viu só? Quero coisa mais simples do que essa? E, no entanto, até hoje a gente lembra daquele dia e lembra com muita saudade. Você parecia uma criança correndo na direção da pousada, com medo daquele cachorro. Que era um cachorro tão pequenininho, mas mesmo assim você ficou com medo. Mais uma das tantas coisinhas simples que se tornaram especiais só porque você existe. Sabe, quando lembro dessas coisas, eu não consigo deixar de pensar naquela garotinha. Quando lembro de tudo isso, eu não consigo parar de pensar, de lembrar daquela menininha que um dia, muito tempo atrás, conheci por acaso. Quem podia imaginar que ela iria se tornar a dona do meu coração? Quem podia imaginar que a vida me daria esse presente? Quem podia imaginar que Deus colocaria você no meu caminho? Aquele anjo que anos mais tarde se tornaria o amor da minha vida. Te amo, Gisele. Te amo de todo o meu coração, de toda a minha alma. Obrigado por existir e por fazer parte da minha vida. Farei sempre, até meu último suspiro, tudo o que estiver a meu alcance, para pelo menos tentar retribuir cada segundo de felicidade que você me proporciona. Porque estava escrito, desde sempre, desde quando tirei aquelas fotos daquele anjinho de cabelos dourados, que você seria minha mulher, o meu tesouro, a minha vida.